Muito bom dia. Uma alegria muito grande estar mais uma vez no Centro Espírita Caminho da Luz, Botucatu, participando dos trabalhos neste domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, 9h30 da manhã. E o tema que nós estamos trazendo para a nossa reflexão de hoje é doenças kármicas ou doenças do karma. E para começarmos a desenvolver o nosso tema de hoje, eu pergunto e eu mesmo vou respondendo: quem de nós gosta de ficar doente? Quem gosta de sentir dor? Ou então, quem de nós gostaria de ter nascido com algum defeito físico? E a resposta é mais do que óbvia, não é? Ninguém gosta de nada disso. Mas então, por que é que dizem que espírita gosta de sofrer, gosta de ter dor, gosta de ficar doente? O que acontece é que nós, os espíritas, somos adeptos da fé raciocinada. E graças a essa nossa doutrina consoladora, estudamos e aprendemos o motivo e o significado das decisões de Deus, nosso Pai. Por isso, nós temos uma aceitação maior quanto aos desígnios de Deus nesta área. É sobre esses ensinamentos espíritas que estaremos falando no tema de hoje: doenças do karma. Mas qual é o significado da palavra karma, que tanto ouvimos falar? A palavra karma vem do sânscrito, que é uma língua ancestral do Nepal e também da Índia. A tradução primitiva, lá no sânscrito, da palavra karma é ação. Então, inicialmente, ela teve o sentido de ação. O termo karma teve, a partir daí, a sua trajetória no budismo, no hinduísmo, no jainismo e sendo ultimamente adotada pelo espiritualismo, que também engloba o espiritismo. Qualquer ação que façamos, seja com pensamentos, palavras ou atitude, sempre estaremos produzindo karma, seja essa ação positiva ou negativa. No campo da ciência, a terceira lei de Newton, conhecida como lei de ação e reação, ela afirma que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. E essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. O que é a lei de ação e reação, ou então a lei de causa e efeito no Espiritismo? Por essa lei natural, perante a contabilidade divina, cada um de nós possui uma conta corrente pessoal com débitos e créditos. Então, todos nós temos na nossa ficha da contabilidade divina uma conta corrente, onde se coloca os débitos, que são as nossas maldades, e os créditos, que são as nossas bondades. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que dispensarmos ao nosso próximo. E eu fico aqui pensando, já imaginaram, meus amigos, se nós pedíssemos e tivéssemos a permissão de receber,
um extrato da nossa ficha, dessa contabilidade divina, se ela saísse de um terminal, aquela papeletezinha iria imprimir, 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 quando fosse a hora dos débitos, da maldade, incessantemente, e talvez até o rolo de papel fosse pouco. Aí, quando terminasse, em seguida ela iria começar a imprimir a lista das bondades que nós já fizemos ao longo de todas as nossas vidas. Aí ela começaria a imprimir, nós entusiasmados, querendo ver. Ela mal começava, alguns centímetros. Uai, enroscou? Não, não é que ela enroscou, é que ela já acabou. A lista das bondades que nós fizemos ao longo de todas as nossas vidas é pequenininha, é curtinha, e ela é muito, mas muito menor que a lista de maldade. Mas nem sempre o homem é punido ou recompensado na sua atual existência. O certo é que não escapa ao resgate de seus débitos ou do recebimento de seus créditos. Mesmo que não aconteça nessa vida, acontecerá nas próximas. Com isso, nós entendemos que estamos nessa vida recebendo os louros das boas ações que fizemos no passado. Se não recebemos muitas coisas boas nessa vida, é porque também não fizemos muitas coisas boas nas vidas passadas. E também como estaremos expiando ou pagando, resgatando, seja lá o termo que quisermos usar, todos os desacertos desta vida e das vidas passadas. Aparentemente, pelo que a gente se vê na vida, o mal até parece prosperar. Nós vemos pessoas fazendo o mal e se dando bem. Mas isso, meus irmãos, é apenas momentâneo. Porque se o mal não expiar hoje, não escapa. Expiará amanhã, ou depois, ou nas outras vidas. É preciso que fique bem claro que quando praticamos uma maldade, estamos então vibrando muito baixo, adoecendo assim os nossos corpos energéticos, tanto esse corpo físico quanto o corpo espiritual, ocasionando assim as enfermidades espirituais, a qual estaremos falando mais adiante. Se não bastasse isso, estamos ao mesmo tempo contabilizando na contabilidade divina um débito ou uma dívida, que no momento apropriado deverá ser totalmente resgatada. Um débito ou um crédito que no momento apropriado, no momento mais correto, será totalmente resgatado ou recebido. O que podemos entender quando dizemos que será resgatado no momento apropriado? Lembremos que somos espíritos aprendizes. Estamos em fase de evolução. E por isso, a gente vem habitando reiteradamente mundos físicos, mundos esses que são excelentes escolas que foram idealizadas por nosso Pai, nosso Criador. Em uma escola de qualidade, jamais se dá a um aluno uma matéria que ele só estará em condições de estudar e aprender daqui a 2, 3 ou 4 anos letivos. Porque se antecipar essa matéria, só irá causar sofrimento ao aluno e ele não irá aprender, porque ainda não está preparado. As reencarnações são semelhantes
aos nossos anos letivos na escola, uma encarnação, primeiro ano, outra encarnação, segundo ano. Dá para se traçar um paralelo para melhor entender assim. Então, a bondade de Deus, nosso Pai, não permite que a lei de ação e reação faça o seu resgate em uma encarnação aonde ainda não estamos preparados para aprender com aquela expiação que tem a finalidade corretiva dos nossos erros. Por aí, a gente vê a infinita bondade de Deus, que nunca atua castigando, muito ao contrário, ele sempre atua ensinando. A lei de Talião, aquela que diz assim: quem com ferro fere, com ferro será ferido, condenava o ofensor com o mesmo castigo que tinha sofrido a vítima. Hoje, passado mais de 2000 anos, com o ingresso da lei de amor que Jesus Cristo nos trouxe, nós temos a compreensão que a lei de Talião é a mesma lei de ação e reação e que ela é da alçada divina. Só ele pode julgá-la e executá-la na encarnação certa, onde o réu terá, assim, mais condições de aprender. Falemos de enfermidades espirituais. Os nossos corpos físicos apresentam lesões ou desequilíbrios produzidos pelas próprias enfermidades espirituais ou por influência de outra entidade espiritual, aquilo que chamamos de obsessor. Podemos então classificar em 3 graus diferentes as enfermidades espirituais. Primeira, as enfermidades mais simples, são de controles mais fáceis. Elas surgem aleatoriamente quando ocorre conosco algum contratempo, desentendimento ou um sofrimento por perda familiar ou até um insucesso financeiro. Nesses momentos, de uma forma abrupta, as emoções trazem o pânico, a ansiedade, a dor de cabeça, a falta de ar e um grande número de outras anomalias físicas. Quando isso acontece, é então chegado o momento de nos socorrermos com a prece. Ao entrarmos em prece sincera, elevamos assim o nosso padrão vibratório, equilibrando então os nossos corpos físico e espiritual. As enfermidades espirituais medianas são de maior duração. Estendem-se por vários anos, mantendo-se estável ou até aumentando de gravidade. São patologias diversas, como a fibromialgia, o transtorno bipolar, a asma, bronquite, hipertensão, problemas com perda ou excesso de peso, enxaqueca, dores alucinantes, estado depressivo, desinteresse pela vida, os vícios no álcool, nas drogas e etc. Nesses casos, temos que contar com a indispensável assistência médica, quando ela deve ser associada ao socorro e à orientação dos abnegados obreiros das casas espíritas. Acontecendo esse par de ação, ameniza-se e reconfortam o enfermo, chegando, na maioria das vezes, a ter sucesso na eliminação do incômodo em tratamento. A casa espírita deve procurar se esmerar nos trabalhos de auxílio e tratamento do paciente e irmão, ofertando a ele carinhosamente o atendimento fraterno,
assistência espiritual, assistência em reuniões de preleção com temas do Evangelho, as reuniões de estudo dos livros doutrinários, a prática do passe, a água fluidificada, o ensinamento do Evangelho no ar, a adquisição do hábito da prece, a participação nas campanhas de obras de caridades aos necessitados. Item 3. As enfermidades espirituais crônicas ou graves ocorrem em pacientes com transtorno mental, com ausência de consciência ou perda de memória por alguma patologia ou pela avançado da idade. Nesses casos, se faz necessário um atendimento médico muito especializado lá na área da psiquiatria. A casa espírita deve também, nesses casos, oferecer, além dos trabalhos já citados anteriormente, completar com o labor dos grupos de oração, das reuniões de desobsessão, aliviando assim os sofrimentos do paciente, os sofrimentos dos familiares e, principalmente, o sofrimento e o desequilíbrio dos perturbadores espirituais, doutrinando e encaminhando esses legionários enfermos. Devemos nos preocupar cada vez mais com as enfermidades espirituais, principalmente nesse e nos momentos vindouros, onde seremos avaliados pelas nossas ações, atitudes e condutas, quando então ingressaremos junto com a Terra no mundo de regeneração. Se assim não for, seremos então transportados para outros orbes ainda de expiação e prova. É bastante oportuno, neste estudo que fazemos agora, nos socorrermos com o auxílio das elucidações do espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, naquela magnífica obra que todos deveriam ler, Entre o Céu e a Terra. Lá diz assim o benfeitor André: as moléstias conhecidas no mundo e outras moléstias que ainda não são conhecidas pela ciência humana e escapam ao seu diagnóstico, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor, diz André, é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se nessa jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos maus pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações, com vistas ao plano divino a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir, sem que tenhamos graves prejuízos para nós mesmos. Falemos de doenças espirituais autoinduzidas. No livro Nos Domínios da Mediunidade, também de Chico e André Luiz, André explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe desagradam, com reflexos sérios sobre as células do corpo físico.
Significa dizer que a conduta da pessoa pode gerar nela própria desequilíbrio de sua energia vital. Este desequilíbrio, em dado momento, começa a transferir-se do organismo perispiritual para o nosso corpo físico. Essas manifestações físicas são chamadas de doenças psicossomáticas e podem se manifestar nos diversos sistemas orgânicos do nosso corpo. Doenças espirituais compartilhadas, espíritos obsessores. As doenças espirituais compartilhadas ocorreriam em razão da atuação de espíritos obsessores que se ligam ao doente e os fazem sofrer. Uma pessoa poderia, em razão do seu mau comportamento, atrair para perto de si espíritos com a mesma vibração que as próprias. Por exemplo, um viciado em álcool atrai para si a presença de espíritos que, enquanto encarnados, eram igualmente dependentes do álcool. O doente, então, ingere a bebida pelo prazer de beber. O espírito obsessor sente o prazer da bebida através do hálito expelido pelo viciado ainda encarnado. Nesse caso, ao entregar-se ao vício da bebida ou das drogas, o doente encontra parceiros espirituais que o instigarão a beber cada vez mais e mais, ou a usar muito mais droga como meio de escapar, entre aspas, temporariamente daquele sofrimento, daquela adversidade. Pode ser também o resultado de uma inimizade iniciada nessa vida ou em vidas passadas, e o obsessor, cheio de ódio pelo obsediado, o induz ao vício ou estimula o seu vício mais ainda, fazendo-o sofrer e, por consequência, fazendo sofrer todos os seus familiares. No Livro dos Espíritos, na pergunta 474, Kardec diz assim: a alma pode se encontrar na dependência de outro espírito de tal maneira a estar por ele subjugada ou obsediada, a ponto da sua vontade ficar, de algum modo, totalmente paralisada? E a resposta da espiritualidade: sim. E esses são os verdadeiros possessos, são os verdadeiros possuídos, os verdadeiros encarnados possuídos. Mas é preciso entender que essa dominação nunca ocorre sem a permissão daquele que a sofre, seja essa permissão por sua fraqueza ou seja por seu próprio desejo. É importante deixar claro que o espírito obsessor, quando faz a maldade, ele a faz por sua própria vontade e por isso sofrerá consequências futuramente. Deus não ordena que ele faça, apenas o deixa fazer o mal, no uso do seu livre-arbítrio, para com isso pôr à prova o doente e pôr à prova o próprio obsessor, cabendo ao doente rejeitá-lo, caso queira, buscando forças na oração e na orientação de mentores espirituais. Doenças espirituais, carne. Todo e qualquer pensamento, ou emoção, ou sensação, ou sentimento negativo gera no perispírito, no nosso corpo espiritual, um acúmulo de energia negativa. O organismo perispiritual, assim, adquire uma forma mais densa. A sua cor fica mais escura por causa da absorção dessas energias nocivas. Ainda que o organismo perispiritual absorva a maior parte das energias negativas
e possa até descarregar essas substâncias no corpo físico, o espírito ficará ainda com o seu corpo espiritual manchado. E ele necessitará, para se livrar disso, de uma limpeza muito profunda. A encarnação, ou outras reencarnações, né, em um corpo doente ou predisposto a uma doença mais grave, contribui para essa limpeza profunda, né, no corpo do espírito. E essa encarnação de sofrimento faz com que essa limpeza que estava no perispírito seja efetuada mais rapidamente. Deve ficar evidente que estamos envolvidos pela lei maior, que é a lei do amor. Deus, em sua bondade infinita, não deseja o sofrimento do ser humano. Há na literatura espírita exemplos de personagens que usaram outros meios de se harmonizarem com a lei cósmica do amor. Ou seja, se curaram pelo amor e não pelas doenças e pela dor. Nós temos essa opção, basta queremos. Embora tenham descumprido com as regras maior, esses que escolheram a lei do amor participaram de tarefas voltadas para o bem da humanidade ou para o bem das comunidades onde viveram, resgatando assim, com o bem praticado, o mal realizado em outras vidas. Lembremos da frase: um ato de amor paga uma multidão de pecados. A limpeza kármica pode e deve ser sem o sofrimento. Ocorre de muitos espíritos buscarem aprimorar-se mais rapidamente, escolhendo, muitas vezes, a doença como meio de expiar o mal feito anteriormente. No Espiritismo, doença grave pode ser entendida como oportunidade de reavaliação de atitude. Aquilo que muitas vezes parece injustiça é, na realidade, uma oportunidade de fortalecimento para as dores e os sofrimentos sejam suportados com maior grandeza do espírito. Algumas doenças, como o câncer e os males da infância, como doenças físicas, que muitas vezes nos fazem duvidar da fé e perguntar até por que tal sofrimento para tal paciente, todas têm as suas explicações. Para o Espiritismo, o câncer é como uma tentativa de reequilíbrio, como se fosse um aviso e um pedido de tempo a quem não soube elaborar as emoções da vida. Em muitos casos, achou que daria conta de tudo e não deu. Origem das doenças emocionais e espirituais. Pesquisas da ciência espírita apontam que doenças que adquirimos são criadas por nós mesmos na vida presente ou em vidas passadas. Diante deste fato, somos responsáveis por tudo de ruim que acontece no nosso organismo. Diante das inúmeras enfermidades do espírito, o não perdão predomina em relação aos demais sentimentos negativos. Todavia, para não cairmos nas armadilhas das enfermidades, necessitamos, com urgência, aprender a perdoar aqueles que nos feriram. Então, mágoas, rancores, ódio e vingança são sentimentos que corroem o nosso íntimo e provavelmente vieram de um campo registrado no perispírito, onde não houve a existência do perdão. A ciência espírita pesquisa as principais doenças com a finalidade de descobrir as suas diversas origens. Eu cito aqui alguns resultados parciais que ainda estão em estudo.
que não foram, por enquanto, pela ciência espírita, dado como consumado. Então, dizem esses estudos que o alcoolismo é por causa dos sentimentos de futilidade, inadequação, culpa de autorrejeição. O colesterol alto é entupimento dos canais de prazer, medo de aceitar o prazer. Problemas de coração são problemas emocionais sérios, longamente suportados, falta do prazer e rejeição da vida. Defeitos de nascença, necessidade de reencarnação. Você pediu para vir assim. Você e seus pais têm algo a aprender com isso. Doenças como a insônia, é a tensão, a culpa e o medo. A obesidade, insegurança, autorrejeição, medo de perda, sufocar sentimento. Pressão alta, manter por longo tempo problemas insolúveis. Pressão baixa, depressão, mágoa, derrotismo, raiva. Reumatismo, falta de amor, ressentimento, amargura crônica, vingança. Surdez, você não quer escutar. Rejeição, teimosia, isolamento. E assim tem centenas de doenças que estão sendo estudadas pela nossa ciência espírita. Por que ficamos doentes? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, nós devemos sempre buscar uma harmonia, um equilíbrio com os nossos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e, pasmem, espirituais. Olha, a Organização Mundial da Saúde, aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Então, como o Espiritismo explica as doenças e os sofrimentos, tornando-se assim uma doutrina consoladora, não é? Que chamamos. Dentre as experiências a ser vivida pelo homem, a doença, diz o Espiritismo, são parte importante do aprendizado para a nossa evolução. O Espiritismo é uma importante ferramenta para elucidar os sofrimentos e as aflições, na maioria das vezes, criadas pelo comportamento do indivíduo encarnado. A doutrina orienta, clareia a mente, conduzindo para o bom caminho aqueles que buscam tornarem-se seres muito melhores. A ciência espírita comprova ainda que o pensamento e comportamentos bons atraem bons fluidos. Entendam, fluidos que o Espiritismo fala como energia. Então, atraem bons fluidos, boas energias, saúde e muitas coisas boas. Sendo que o inverso, os maus pensamentos e os maus comportamentos, nos sobrecarrega de coisas negativas, destrutivas, debilitando a nossa saúde e nos dando, assim, a responsabilidade do que nos tornamos, uma vez que o espírito tem controle absoluto do nosso corpo. Repetindo isso porque é muito importante. Nós temos a responsabilidade do que somos, do que nos tornamos. Se somos doentes, somos responsáveis, porque o espírito tem controle absoluto do corpo. Se não o faz, é porque não quer. Ainda não caiu no domínio do conhecimento popular que o pensamento tem poder sobre os corpos físicos e fluídicos. O pensamento tem poder sobre os corpos físicos e fluídicos. A mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio e o desejo de vingança são os grandes vilões arrasadores da nossa constituição física e espiritual, trazendo quase que a totalidade das nossas doenças
das nossas dores, dos nossos sofrimentos e também das nossas aflições. Então, como é que nós podemos mudar para melhorar a nossa saúde atual? É necessário que todos façamos uma autoobservação, uma reflexão sobre o que somos, sobre o que fazemos, sobre o que nós sentimos e que refletimos também sobre tudo o que nós pensamos. Só assim, procurando nos melhorar em cada um desses quesitos, é que poderemos melhorar a nossa atual situação de saúde. Então, quando a gente quiser reclamar da doença que temos, olhemos no espelho e reclamemos para quem nos causou a nossa própria doença. Lembremos das palavras de Chico Xavier: quem guarda ressentimento, por muito que se disfarce, termina achando em si um jeito de envenenar-se. E Emmanuel ensina no livro Pensamento e Vida que ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculado aos processos de elaboração da vida mental, mas que todos podemos garantir que os processos da elaboração da vida mental, ou seja, os pensamentos, guardam positiva influência sobre todas as nossas doenças. E eu quero concluir a preleção de hoje, pedindo a todos que reflitam muito. Vai ficar na internet, ouçam novamente, prestem bastante atenção. Eu aconselho que se alguém, por exemplo, não tomar banho, não trocar de roupa e andar por caminhos poluídos, certamente ficará fétido, ficará imundo. Alguém, se tiver pensamentos maldosos, sentimentos ruins e praticar atos desprezíveis, certamente ficará enfermo, certamente ficará doente. Portanto, finalizo dizendo: é preciso que ele se banhe e higienize os pensamentos, que troque os sentimentos ruins como se fosse uma roupa suja. Troque os sentimentos ruins pelos bons. E que, em vez de andar pelos caminhos pantanosos, faça a opção de andar pelos caminhos que Jesus nos mostrou. E assim, certamente, um dia ele terá paz, saúde e muitas alegrias. Que Deus abençoe e que Jesus ilumine. Que assim seja. Muito obrigado.